Então aqui eu tenho um diagrama do forno onde eu faço o recorte só de um eletrodo, tá? E aí a gente tem aqui a zona de pré-redução e a zona, o leito de coque, tá? E aqui a zona onde a gente tem metal produzido. E aqui a gente tem reações químicas. As reações em vermelho são reações isotérmicas que colaboram para que o processo ocorra sem sugar calor do processo. E as reações azuis são reações endotérmicas. Então na parte superior do forno aqui, normalmente a gente carrega, se não carrega todo de minério bastante oxidado aqui, de composição de MnO2, carrega parcialmente um pouco dessa carga aqui, tá? Senão um blend entre um minério rico em perorosita e outro rico em braunita 1, braunita 2, por exemplo, tá? Então esse minério que ingressa aqui, a temperatura na parte superior do forno ele já começa a reduzir de MnO2 para a produção de Mn2O3, tá? Junto na parte alta ali, até mais ou menos 300 graus, a gente vai ter aqui também a calcinação do MgCO3, tá? do carbonato de magnésio, produzindo MgO, né? Magnésio, mais CO2, tá? E também a evaporação da água. Então, na parte mais superior do forno o que vai acontecer são essas reações. Então, o óxido de manganês ele vai progressivamente, vocês vão ver que ele vai progressivamente reduzindo, diminuindo a quantidade de oxigênio dos seus minerais, tá? Aí esse Mn2O3 ele vai acabar reduzindo com monóxido de carbono para produzir Mn3O4 numa parte mais inferior, onde a temperatura também já está mais alta. Eu quero que vocês notem que o gás que é utilizado aqui é o CO, e aí mais tarde a gente vai ver onde vai ocorrer essa produção de CO, tá? E aí aqui na parte mais inferior, já perto do topo do leito de coque, ali a gente vai ter a redução do Mn3O4, tá? Com o monóxido de carbono, para a produção de MnO, que aí sim é a matéria-prima que vai ser utilizada para a redução, tá? É o composto químico que vai ser reduzido a manganês metálico, tá? Mais CO2, e esses gases vão acendendo aí, novamente o reagente dessa reação é o CO, e aí a gente vai ver ali embaixo onde que ele é utilizado, tá? A magnetita, o ferro que acaba ficando na forma mais ou menos de magnetita, tá? Ele é todo completamente reduzido ao ferro metálico, tá? Então antes de chegar no leito de coque ele já é reduzido devido às condições de redução do ferro, por exemplo, ele consegue ser reduzido no estado sólido. Tá? A gente vê pelo processo de produção de ferro esponja. No caso específico do manganês isso é impossível, tá? Ele só pode ser reduzido pelo carbono sólido, tá? Aí a gente tem aqui o carbonato de cálcio, tá? Que acaba resultando sofre uma calcinação, resultando em CaO mais CO2, tá? E vocês notem aqui que esses aqui fazem parte do fundente, seja ele dolomita, magnesita ou calcário, a gente sempre vai ter carbonatos de cálcio e magnésio. E esse o carbonato de magnésio, ele é o primeiro a sofrer calcinação, e lá embaixo a gente vai ter o carbonato de cálcio também sofrendo calcinação, e aí depois eles vão atuar como fundente aqui na formação da escória, baixando a temperatura da escória, baixando a viscosidade da escória, para que o processo funcione melhor, tá? E quando chega na parte inferior do forno, a temperaturas superiores a 800 graus, a gente começa a ter reação de Boudoir, que no fim das contas é uma reação indesejada, porque ela consome calor e produz mais do que tu já está obtendo lá embaixo, que é o CO. A gente vê que o CO ele é produzido, depois vocês vão ver ali a reação que produz CO, a maior reação que produz CO. Então a gente não precisa desse CO extra, essa reação é inclusive indesejada. O ideal é que a gente consiga fazer toda a redução antes de chegar a 800 graus, antes de chegar na temperatura onde essa reação ocorre, porque essa reação ela só ocorre porque eu tenho a produção de CO2 pela reação de redução. Então, eu evitando que o CO2 seja produzido pela reação de redução, porque a redução já aconteceu, então essa reação aqui só acontece a partir de 800 graus, então antes de 800 graus, se eu tiver tudo aqui reduzido já, eu não vou ter CO2 para participar dessa reação aqui. Tá? Não é sempre o que ocorre, eventualmente eu tenho sempre um pouco de CO2 sendo gerado na zona acima de 800 graus, e aí eu estou acabando consumindo um pouco tanto do meu carbono quanto da minha energia com a reação de Boudoir. Tá? Lá embaixo, no leito de coque, tá? Todos os materiais aqui vão virar escória. Tá?
E o MnO, que é o maior constituinte desse sólido aqui, ele vai dissolver até um dado limite. Então eu vou ter sempre um MnO sólido aqui dentro, tá? Porque ele não vai conseguir dissolver todo. Então o que acontece? O MnO que está no líquido, que está dentro da escória, então é o MnO líquido. Apesar de eu ter MnO sólido, o MnO que vai ser reduzido é o que está dentro da escória, que está no estado líquido, tá? E esse MnO ele será reduzido com o carbono, tá? E aí produzindo o nosso CO, que participa de todas as reações de pré-redução, tá? E aí eu vou progressivamente, observem isso que é bastante importante, eu vou progressivamente consumindo o MnO líquido, e aquele MnO que está sólido, ele começa a dissolver, porque quando eu consumir um pouco do líquido, eu tenho mais espaço para dissolver MnO, e eu vou dissolvendo o MnO. A partir do momento em que eu reduzo todo o MnO a ponto de eu não ter mais sólido, o MnO sólido ali na escória para dissolver, no momento que eu acabo o MnO, acaba o meu processo de redução do manganês, tá? E aí eu tenho que vazar meu material porque eu não tenho mais MnO sólido para dissolver no líquido, tá? Isso, para quem tem bastante entendimento de termodinâmica, isso se deve à atividade do manganês dentro da escória. Ela é um desvio negativo da lei de Raoult. Talvez vocês não tenham esse conceito anterior aí, mas uma vez que eu não tenho o máximo possível de MnO dentro da escória, a velocidade dessa reação aqui ela cai drasticamente, tá? Então isso é uma coisa bastante importante visualizar no forno aqui, tá? No caso específico de fornos que estão produzindo silício manganês, tá? Ferroliga silício manganês, eu também adiciono na carga sílica, tá? E essa sílica ela vai ser reduzida apenas da escória e só um pouco dela vai ser reduzido com carbono para produzir silício. E eu vou produzir o meu silício manganês, que é uma outra ferroliga. Então eu tenho duas alternativas. O mesmo forno produz os dois processos, tá? Ele pode produzir tanto o silício manganês quanto o ferro manganês, tá? O ferro está presente tanto no silício manganês quanto no ferro manganês, evidentemente, né? E aí depois também eu vou ter a dissolução do carbono no meu líquido, tá? Então depois aqui o carbono presente no meu leito de coque, ele também pode acabar dissolvendo um pouco dele, dissolver dentro da minha liga líquida, tá? Então é assim que se produz ferroligas, é um processo com várias etapas aqui, onde eu tenho a pré-redução, que é dividida em 3 etapas, e ainda depois eu ainda tenho aqui a redução do manganês. Se eu tiver sílica, eu reduzo o silício também, e a produção da minha ferroliga, tá? Então é basicamente isso que vocês precisam saber, tá? Espero que tenham entendido, e qualquer coisa vocês, se tiverem dúvidas, vocês me perguntem, tá? Bom, aqui eu vou falar um pouquinho da operação após o vazamento, tá? Bom, o vazamento ocorre a cada de 2 a 3 horas, e o vazamento é feito num cadinho. Então eu obtenho escória e metal, eventualmente eles podem ser vazados separados em 2 furos diferentes para fornos mais grandes, mas quando o forno é pequeno, o vazamento ocorre no mesmo furo, e a gente vai carregar um cadinho cheio de escória com o metal, tá? E aí eu tenho 2 opções para separar essa escória do metal. O vazamento em cascata, tá? E aí o que acontece? Eu vou vazar o metal em um recipiente até que o metal transborde, e transborde de forma onde toda a escória vai ficar nos outros cadinhos menores aqui, tá? Conforme o diagrama. Então eu vou vazando o metal, ao nível do metal eu vou vazando o metal, né? O nível do metal vai subindo, e aí vai acabar transbordando a escória até o momento em que eu vou ter cada vez mais metal aqui, e o metal vai ficar até a boca desse cadinho, e eu estou com o cadinho apenas cheio de metal, e aí eu separei o metal da escória, tá? Já no outro caso aqui, que é um método que eu uso uma escumadeira, pelo menos essa é a tradução do inglês do dicionário metalúrgico aqui para esse skimmer, tá? Nunca vi essa palavra falada em português, mas o que acontece? O cadinho acaba vazando aqui o metal nessa escumadeira, e o que vai acontecer? A escória, como ela é menos densa, né, ela vai ficar retida nesse anteparo. Por quê? Porque esse anteparo não vai permitir que a escória passe, e o metal vai transbordar no outro lado. Esse
esse equipamento aqui, ele acaba fazendo um processo mais fino, onde eu tenho bem menos metal aqui, bem menos escória contaminando meu metal. Nesse caso aqui eu acabo tendo um pouco mais de escória contaminando meu metal, tá? Mas essas são as duas formas que eu tenho de separar o meu metal da escória, tá? Então é basicamente isso que eu tinha para falar sobre extração, tá? E o processo de extração do manganês é feito dessa maneira e assim eu produzo a ferroliga, tá? Então é basicamente esse o método de produção de ferroligas utilizado no processo para produzir manganês e ferro manganês e, desculpa, ferro manganês e silício manganês, tá bom?